Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Slade Wilson e vamos dar sequência agora aos tutoriais de como utilizar o OneHelp na sua empresa, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre criação e administração de usuários, tá? Vamos abrir o OneHelp, usuários. Pessoal, o cadastro de usuários também é uma rotina bastante simples, tá? Vocês têm observado nos outros vídeos que a forma de cadastrar, a forma de dar manutenção, a forma de listar os elementos do nosso sistema é a mesma, muito simples. A grande questão é que existem macetes, existem alguns detalhes em cada cadastro que tem que ser bem observado. E no caso do usuário não é diferente. Vamos lá? Vamos clicar aqui sobre usuários. O sistema já vai levar-nos para uma lista contendo todos os usuários cadastrados. Neste caso só tem um, né? Só tem o administrador, que é o usuário padrão do sistema. Tá? Como vocês viram, já nessa tela é possível fazer algumas consultas bem interessantes, como filtrar o campo desejado, ordenar, digitar aqui para aquele list. Nesse caso só tem um, então a gente vai acabar não vendo nada. Mas se nós tivéssemos vários usuários, seria mais fácil. Depois do cadastro, vocês vão visualizar melhor. Outra coisa interessante é que eu consigo ver aqui uma prévia da foto do usuário, tá bom? Mas vamos cadastrar, vamos ao que interessa, né? Cadastro de usuários. Olha que interessante. Primeiro nome, vamos cadastrar aqui, vou comentando todos os campos, tá? Eu não vou mandar a imagem ainda não, vou deixar para cadastrar o usuário e depois colocar uma imagem nele, tá bom? Então, primeiro, nome e apelido. Não sei, vamos cadastrar a Mônica. Mônica. Lembrando que este campo, pessoal, é exatamente o que vai aparecer escrito aqui, ó, na mensagem de boas-vindas, nos follow-ups, nos chamados. Este é o apelido ou a forma de tratamento desse usuário, tá bom? Então, algo que seja bem claro, que identifique bem o usuário. E aqui eu vou colocar o nome completo, Mônica Martins. Como eu disse numa outra aula, no outro tutorial, este nome ele não vai aparecer no sistema em lugar nenhum. Porém, internamente, o usuário fica identificado também com essa ocorrência do nome completo, tá? Então é importante o preenchimento. O telefone, vou colocar um telefone fictício aqui. Tá? Lembrando que este telefone é o que vai aparecer lá no chamado. Quem tiver alguma dúvida sobre como visualizar isso no chamado, pode consultar o tutorial sobre chamados, que vai perceber que o nome do usuário e o telefone do usuário ficam acessíveis no chamado. Se for necessário um outro tipo de contato, você vai ter a informação na mão. Então é bastante importante isso, tá? Cadastrar outro aqui, inverter só. E-mail. O que eu costumo falar sobre o e-mail é o seguinte, pessoal. O e-mail é a forma de login. Este é o usuário que nós utilizamos na hora de fazer o login. Nós colocamos e-mail e senha. Então, muito cuidado na hora de cadastrar um e-mail, porque para não ter nenhum tipo de problema na hora de acessar o sistema. Tá? Outra coisa importante sobre o e-mail é que é para este e-mail que todas as ocorrências vão ser encaminhadas. Quando vocês mandam um follow-up ou recebem o follow-up, o sistema, além de registrar a ocorrência no próprio sistema, ele também encaminha um e-mail com a descrição, com todo o conteúdo dessas ocorrências. E ele envia para qual e-mail? Para este e-mail. Então, na hora de cadastrar um e-mail, cuidado, né? Coloquem um e-mail válido, tomem cuidado para não digitar nada errado, porque isso pode comprometer o acesso futuramente, tá bom? Data de nascimento, você pode colocar a data de nascimento que você quiser. Eu vou deixar 1/12. E departamento. Nós temos um outro tutorial que ensina o cadastro do departamento e como ele funciona, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode dar uma olhadinha lá, assim como os grupos de acesso, tá? Mas nesse caso, eu vou cadastrar a Mônica no departamento financeiro. Então, ela vai ter todo o poder de visualização do departamento financeiro. Ou seja, se o financeiro vai poder enxergar outros departamentos, a Mônica também vai poder. Ou não, né? Se o departamento não tiver esse privilégio, a Mônica também não vai ter. Ok? E o grupo de acesso. A Mônica é cliente ou é área administrativa?
Como eu estou falando do financeiro, ela é a área administrativa. Então, todas as permissões de acesso que estão vinculadas ao grupo área administrativa vão ser liberados para o usuário Mônica. Então, tudo que está lá cadastrado, ela vai conseguir visualizar também. Então, vou cadastrar uma senha para ela. 1, 2, 3, para não esquecer. 1, 2, 3. Uma pergunta. A Mônica é um usuário supervisor? Pessoal, como funciona o usuário supervisor? Esse usuário, ele tem visualização sobre todos os departamentos. Se eu marcar aqui a opção ela não é supervisora, ela não vai conseguir interagir com chamados de outros departamentos, mesmo que eles sejam departamentos internos da empresa, tá? Por exemplo, departamento comercial, departamento contabilidade, TI, ela não vai ter acesso. Tá? Se eu falar que ela, que ela tem o poder de supervisor, ela vai poder interagir em todos os chamados de qualquer departamento, tá bom? Para usuários que vão prestar atendimento para os demais, é interessante marcar essa opção, porque ela vai precisar ter visualização e interação, tá? Com todos. Se ele não vai utilizar, se ele não vai mexer com o chamado dos outros, aí pode deixar como não há necessidade, tá bom? Então vamos lá para os privilégios. Ver outros. Lembram-se que lá no departamento nós tínhamos a opção de ver outros, e isso permitia que o departamento enxergasse as ações dos outros departamentos? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Só que ao invés de visualizar outros departamentos, aqui eu consigo restringir a visualização de chamados de outros usuários, independente do departamento. Se eu marcar aqui, ó, ver outros, deixar marcado, então a Mônica vai conseguir enxergar, além da permissão do departamento dela, ela vai conseguir visualizar qualquer chamado de qualquer usuário. Se eu marcar aqui, ó, se eu deixar desmarcado, ver outros não, isso quer dizer que a Mônica só vai visualizar chamados que ela mesma abriu, ou seja, só chamados dela mesma. Entendem? Então, eu tenho vários níveis de segurança. Eu tenho o nível lá do departamento, que me informa se os membros do departamento podem ver as solicitações dos outros departamentos, e tenho esse privilégio aqui. Eu posso dizer, mesmo que o departamento permita que ela veja, se eu deixar desmarcado aquilo ver outros, a Mônica, mesmo lá o departamento deixando, ela não vai ver nada de nenhum outro usuário, apenas as ocorrências dela, tá? Então são vários níveis para garantir maior segurança para o sistema, tá bom? Atender. A Mônica vai poder atender os chamados? Ela é uma prestadora de atendimento? Se ela for, eu posso marcar aqui atender, ok? Caso contrário, eu desmarco. A Mônica vai poder enviar follow-up? Follow-up, como vocês sabem, é o acompanhamento das ocorrências, né? São as mensagens de acompanhamento. A Mônica vai poder enviar? Vai. Então, eu marco o follow-up aqui. A Mônica vai poder finalizar os chamados? Pessoal, por padrão, eu deixo sempre que o usuário tem... Se o usuário tem poder de solicitar, se ele tem poder de abrir um chamado, eu também deixo, por padrão, a permissão de finalizar, porque ele é que sabe quando a ocorrência dele vai estar finalizada, então eu deixo, tá? Se vocês desmarcarem isso daqui, não tem problema, mas aí o atendente é que vai ter a responsabilidade de fechar o chamado, tá? Mas então fica de acordo com a necessidade de cada empresa. Eu vou deixar marcado porque eu acho interessante que quem pede também tenha a permissão de finalizar, tá bom? Uma coisa bem legal isso aqui, ó, anexar. A Mônica vai poder enviar arquivos nos chamados dela? Ela vai conseguir vincular arquivos ao chamado? Sim ou não, né? Então eu vou deixar marcado porque eu quero que ela consiga. E aqui, ó, uma dica. Exclusão de arquivos, exclusão de anexo. Eu disse que ela vai poder mandar o arquivo no chamado. Aqui eu defino se ela vai poder excluir este anexo. Essa opção aqui eu não costumo liberar para os usuários, tá? Eu costumo deixar apenas para o administrador, justamente para garantir que o usuário utilize o sistema de forma correta, porque senão ele vai lá, coloca um arquivo qualquer, e depois vai lá e tira, e coloca outro arquivo e tira, e manda arquivo indevido, e manda arquivo que não tem nada relacionado ao trabalho, né, e vai lá e exclui, fica fácil. Então eu deixo apenas a opção de anexar. Se ele quiser excluir um arquivo, ele tem que falar com o administrador ou com alguém que responda por esse usuário. Então eu deixo essa opção desmarcada, tá? É claro que isso é só uma sugestão. Se você achar prudente deixar marcado para todos os usuários, também não tem problema nenhum, ok? Download.
Veja bem, eu disse que a Mônica vai poder anexar arquivos. É muito comum, durante o atendimento, que o usuário me encaminhe um arquivo, eu trate ou eu faça alguma coisa nesse arquivo e devolva um novo arquivo para esse usuário. Então é importante que, além de anexar, ele tenha a permissão de fazer o download também. Porque saber que tem um arquivo pode não ajudar tanto, né? É importante que ela possa baixar este arquivo para consulta. É claro que, se você achar interessante que os seus usuários não baixem arquivos, que eles apenas mandem, é só desmarcar essa opção e o problema está resolvido, tá bom? Mas eu vou deixar marcado aqui para ela fazer o download também. Agendar. Pessoal, agendar é bem legal. Como vocês viram lá, ou se não viram, podem ver lá no tutorial de utilização da agenda, eu consigo no sistema criar uma agenda pessoal ou uma agenda de trabalho. Eu consigo colocar lá compromissos, reuniões, atividades para realizar, para fazer. Então, é bem interessante isso. Se você quiser disponibilizar isso para o seu usuário, você só precisa marcar aqui. E a partir do momento que o usuário logar, ele também vai ter permissão de inserir ocorrências, inserir atividades na sua agenda, tá bom? E aí ela vai poder definir se vai ser uma atividade pública, se vai ser uma atividade particular, como nós temos lá no tutorial. Quem quiser dar uma olhada, que é bem interessante, viu, essa agenda que nós temos aqui no OneHelp, ok? E edição de chamados. Ela vai poder editar os chamados. Pessoal, atender o chamado é diferente de editar o chamado. Atender o chamado é assumir o chamado e prestar atendimento nele. Editar o chamado é ir lá e corrigir o texto que o usuário mandou, é pegar esse chamado e atribuir a um outro atendente ou até um outro usuário. Então, cuidado com essa questão de editar chamado. Eu não costumo liberar isso para o usuário não, tá? Mesmo que ele tenha a permissão de atender, a permissão de edição, a permissão de alterar as informações do chamado, eu deixo exclusivamente para os administradores, tá bom? Caso você queira colocar para testar, não tem problema nenhum. Mas quem tiver essa permissão, este privilégio de editar o chamado, vai poder alterar todas as informações contidas no chamado, tá? Então cuidado, que é um privilégio, né, bastante delicado, tá bom? Então, fiz todas as alterações, vou clicar no botão cadastrar. Cadastrei. O sistema está lá já vinculando a Mônica no departamento dela, está vinculando a Mônica no grupo de acesso dela e gerou aqui a nossa lista, tá vendo? Mônica, do departamento financeiro, do grupo área administrativa. A Mônica tem privilégios de supervisão e está ativa. Isso aqui é bem interessante, que caso eu queira desativar esse usuário, eu simplesmente mudo esse parâmetro para ele e a Mônica imediatamente perde o acesso ao sistema, tá? Se ela tentar logar, ela vai receber lá uma notificação dizendo que não tem mais acesso para entrar em contato com o administrador. E aqui eu também consigo ter uma prévia da foto da Mônica. Aí eu posso falar com vocês, poxa, mas nós não cadastramos imagem nenhuma, né? Então o sistema reconhece que não tem nenhuma imagem e coloca essa imagem padrão, tá bom? Só para ilustrar que está faltando imagem, que não tem imagem nenhuma. Aí que tá. E se eu precisar alterar alguma informação da Mônica? E se eu precisar visualizar todos os dados? Porque aqui não tem tudo, né? Só um resumo. E se eu precisar visualizar? É muito simples. Podemos clicar aqui no botãozinho de lupa. Olha só. O sistema vai trazer para mim todas as informações referentes à Mônica. Telefone, a imagem, padrão, departamento, grupo de acesso, só não a senha, tá? A senha eu não posso abrir mesmo, tá? Se o usuário está ativo ou não. E caso eu queira mudar alguma informação, por exemplo, eu quero nesse momento enviar a foto que eu tinha falado. Vocês perceberam? Deixa eu só voltar que foi rápido. Clico na lupa e depois clico no botão alterar. Tá vendo que os campos estão todos bloqueados? Quando eu clicar em alterar, os campos são abertos e aí eu tenho acesso à edição, tá? E eu consigo alterar os dados. Mas nesse caso, o que me interessa mesmo é simplesmente enviar uma nova foto, tá? Eu quero só mudar a imagem da Mônica. Então eu vou clicar no enviar. Lembrando que ela, no primeiro acesso dela, ela teria condições de já mudar essa foto, como nós vimos lá no tutorial de edição de perfil. Nesse caso, eu mesmo como administrador vou fazer isso, tá bom? Então eu vou clicar aqui em escolher arquivo. Eu tinha separado já uma imagem para ela. Deixa eu pegar aqui. Aqui uma imagem bacana. Enviar. Já enviou a foto, então
e vou gravar. Se eu quisesse alterar alguma outra informação já poderia, tá? Gravei. O sistema vai processar essa solicitação e olha que interessante, aqui na lista eu já tenho acesso, ó, à imagem nova da Mônica, tá vendo? Aqui, ó, já consigo visualizar a imagem nova dela e todos os dados. Uma coisa interessante, eu vou até pegar aqui o e-mail dela, vou sair do sistema, tá? E vou entrar novamente. Quando você cadastra o usuário, gente, ele tem permissão imediata ao sistema, ok? Veja só, eu acabei de cadastrar ela, então eu já consegui logar. Ó. Olá, Mônica, esse é o seu acesso número 1, e todas as permissões que nós liberamos para ela estão aqui, ó. E estão contidas aqui na página inicial. Ok, pessoal? Lembrando que esse poder, né, de cadastrar usuários, alterar usuários, tem que ficar na mão do administrador, já para que exista controle. Pode ver que no grupo da Mônica eu não deixei, ó, ela cadastrar outros usuários. Então tomar cuidado para que isso não fique, né, indevidamente na mão de pessoas que não vão saber utilizar ou que vão utilizar sem critério. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro como utilizar essa questão de criar usuários, administrar os usuários. E caso ainda tenha alguma dúvida, podem entrar lá no painel de administração e solicitar uma nova explicação ou uma visita que nós teremos o grande prazer de esclarecer para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.